E já chegamos. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversas de Mulheres. Cá estamos nós para conversar consigo, para lhe dar a conhecer mais projetos, mais mulheres de sucesso. E hoje temos 2 projetos, 3 mulheres à conversa, já viram? Vai ser uma maravilha. Ao longo do programa vai estar a passar em rodapé as nossas redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram, e também o nosso canal Coriagos TV no YouTube para assistir a programas completos neste canal. E agora passamos um separador para conhecermos a nossa primeira convidada de hoje. Fique connosco. Até já. Eu adoro aquela palavra, delicioso. Sim. E acho que hoje vai ser um programa delicioso, tenho a certeza. Então, vamos aqui conhecer a primeira convidada. Temos connosco a Sara Carlota. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Seja Olá, bem-vinda Sara. ao Conversa de Mulheres. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aí com vocês. Muito obrigada por ter aceito o convite. E a Sara tem um sorriso que vai aqui mesmo de orelha a orelha. É verdade. Mesmo rasgado. É. De que projeto é que nos vem falar? Eu venho falar da minha página de Instagram que se chama Carlota à Portuguesa. Quando se ouve assim, o que é que... Portuguesa, o que é que tu Pensas o quê? Em pensas? feijoada, em qualquer coisa, não é? Qualquer coisa assim. É uma página de partilha de receitas, não é só receitas tradicionais portuguesas, eu faço muitas receitas diferentes, mas o nome surgiu... Eu sempre disse que não queria nada que fosse estrangeiro, porque quando eu pedia sugestões assim de nomes para a página, davam-me sempre nomes Sweet, Sara, coisas assim estrangeiras, e eu disse, não, tem que ser em português. Sim. Então ficou Carlota à Portuguesa. Carlota é mesmo o seu nome ou é o nome que a tratam? É o meu apelido, o meu É o último seu nome apelido. é Carlota. Que engraçado. É engraçado, sim. Portanto, o seu pai também é Carlota. Exatamente. Isso não deve ter sido, isso não deve ter sido senhora. fácil na escola. É, família Carlota. Para si não foi tão mal, mas para o seu Não. pai não deve ter sido Para os assim homens tão é mais fácil. chato. Deve ter sido assim mais difícil. Mas pronto, ele aguentou-se firme e tem aqui esta filha toda sorridente. E temos que conhecer a Sara. Sara, sempre uma paixão pela cozinha. Sim, em minha Desde casa pequenina. sempre se cozinhou muito e sempre comemos muito bem. Os Então, Carlotas são pessoas de cozinha. São. Eu agora fiquei, adorei. Ficou a Carlota. Mas pode ser, porque a maioria das pessoas trata-me por Carlota. por É, isso. pois. Sempre comemos muito bem, a minha mãe sempre cozinhou muito bem, os meus avós, as minhas avós também. Então eu sempre tive este gosto pela cozinha e de ver as pessoas cozinhar. E também lá em casa a minha mãe sempre nos incentivou, tanto a mim como à minha irmã, a irmos para a cozinha. Vão, façam o que quiserem, arranjem coisas para Façam sempre o que quiserem. Sim, Inventem aqui umas coisas. Desde que no fim arrumem tudo e a cozinha pronto, fique limpa, claro, podem fazer claro. o que quiserem. Claro. E não desperdicem. O que se Pronto. fizerem vai-se comer. É confiança da mãe. Corria bem isso. Às vezes corria bem, outras vezes não corria Quando tão não corria bem, não bem, é? como é que faziam para não desperdiçar? Há sempre forma. Há sempre forma de Um safar. ketchup, uma Um topping de maionese. chocolate, pronto, Olha, isto vai. sobremesa de chocolate. O bolo não está tão bom, mas come-se na mesma, não é? Pronto, Ou transforma-se exato, noutra exato. coisa. Pois, exato, transforma-se. E queria ser cozinheira, quando era aqui nesta paixão pela cozinha, nestes momentos que percebemos que lhe trazem aqui boas memórias, não é? Não, nunca foi um pensou, objetivo. vou ser nem- cozinheira. Não, isto nem- era só... É um hobby. Sim. É alguma coisa que a faz sentir em casa. Sim. E eu senti mais isto quando casei, tive a minha cozinha, não é? E tinha que fazer as minhas comidas, que comecei a gostar mais. Eu sempre gostei de cozinhar, mas não era aquela duração de ir para a cozinha todos os dias cozinhar. Não Mas era uma depois, obrigação, não é? também não era uma obrigação, Pois. era um gosto, mas o ser todos os dias não era uma coisa que eu estava tão Sim, habituada. porque não havia é? a mãe, não é? Se a mãe também gostava de cozinhar, ela Exatamente. também não ia dar os passos Eu era assim à- responsável por alguns pratos durante a semana, mas não era a minha... Responsável, isto é Olha, é uma ideia, não é? Estás Minha filha agora... tem 2 anos. Daqui a um tempo já pode ser responsável por alguns pratos. E então depois, quando comecei a Então, e os ter a chefes minha vão? casa, ao fim de semana fazia o meu planeamento das receitas, o que é que ia fazer, e depois levava para o trabalho e toda a gente me perguntava e começou a ser assim uma partilha de receitas interessante. Mentira. E sempre com esse sorriso, a gostar a comida sempre este sorriso. Então, e o que é que estudou? Já que já sabemos que então não foi cozinha, não é? Isto aqui é uma coisa que faz, que gosta de fazer. O que é que era aqui o seu sonho?
Eu tirei prótese dentária. Eu trabalho numa clínica dentária. Maravilha! Portanto, o seu sonho é... Por isso é que gosta de sorrir. Vejam lá que eu tenho os dentinhos todos certinhos, todos Eu tenho que tirar um bonitos. siso. Pois, Dois. exatamente. Pronto, Dois. então Mas um de eu cada passo o vez. meu dia a fazer sorrisos às pessoas. E era o seu sonho fazer isto? Gosto muito da minha profissão, sim. É. Gosto muito. De Trabalhar aqui com os dentinhos. devolver os sorrisos às pessoas. É muito Mas é gratificante. desafiante, não é? Porque as pessoas têm medo, é a dor, é o desconforto, serem com a boca de lado. E depois nem sequer pode ir lá no fim dizer, olha, toma aqui um bolinho que eu fiz. Pois. Porque eles depois têm que ficar não sei quantas horas sem comer. Isso era ofender as pessoas. Olha, dá a sentir o cheiro? Não, não dava para fazer isto. Tem uma frase na sua página, ia fazer dieta, mas afinal fiz um bolo. Isto é uma história de vida. É quase, podia ser, não é? Quer dizer, na minha podia ser. Não sei. Esta frase está lá e acho que é tão engraçada e acho que é a frase de tantas pessoas. É, um Ia fazer bolinho dieta, mas é sempre afinal um bom motivo para começo no outro quebrar dia. uma dieta, não é? Tipo, estou aqui, não estou a fazer nada, vou ali fazer um bolo. É um bocado isso que eu Bom, uma penso batata quando estou em frita. casa. E então, como é que surgiu aqui a página? Portanto, cozinhar aqui em família. Tem filhos? Não, ainda não. Ainda não. Eu levava sempre para o trabalho, eu fazia doces ao fim de semana, levava sempre para a clínica para partilhar, não é? Aquilo que nós somos só dois Coitados, em espero que casa. tenham escondido lá dos clínica. clientes que estão não sei quantas horas sem comer. Depois não podem Nós comer. somos só dois em casa, então eu Sim. levava sempre. Portanto, tinha o prazer de fazer, mas depois Sim, para levar. já não consumimos tudo. Partilhava. E também para os meus pais, para os meus sogros, quando vou a algum sítio levo sempre. Leva sempre comida, claro. Então depois começou a ser aquelas perguntas de Sara, qual é que é a melhor receita de bolo de coco? Ou qual é que é a tua receita que tu fazes de brownies? Então eu partilhava tantas receitas que eles começaram a me incentivar a fazer uma página. Onde e ficava registado. como se fosse o meu livro de receitas no Instagram. E eu comecei a... Porque vai a fazer. experimentando receitas e esta funciona, esta não funciona, e esta Sim. depois apaga e depois não sei. Eu também faço isso, mas é só Eu testo muitas vezes. É só um note, Isso é umas muita notas. paciência, É só porque umas depois notas. Estás ali a esforçar, a experimentar e depois não sai bem. Apagas aquela receita. Está bem. Depois O fica não sem sair vontade bem de faz fazer parte, nada. é normal. Sim. Não Eu sai sigo tudo as bem à primeira. receitas. A minha Eu receita, sigo a as minha receita receitas. dos scones. Tem que ir ver a minha receita dos scones, está a brincar. Que ela A diz minha- que corre mal, mas que fica bem. Não, mas a minha receita dos scones foi só a terceira. Experimentei 3 receitas antes daquela até fazer uns scones que eu gostasse. Eu também. E agora gosto daquela Os que eu scones faço. eu acho que também experimentei 3 antes de decidir qual era a minha. E houve a uma minha que foi perfeita. péssima. Houve uma que eles pareciam... matavam pessoas de perna. E agora faço todos os fins de semana quase scones. Faz parte. O não correr bem é tentar de novo. Não é? É raro as coisas correm bem à primeira. Mas lá está, facilita quando já temos aqueles sítios que nós sabemos que aquelas receitas... Eu É. tenho alguns sítios, eu já sei que aqui normalmente estas receitas são boas. Sem dúvida. Então, quando quero uma receita, procuro com aquele nome, já Naquela sei. página. Naquela página, não é? E tornam-se as nossas inspirações, não é? Quando eu Sim. preciso de ir inspirar-me em algum lado, também já sei onde é que vou. É. Então, é isto que esta página pretende ser, uma página de inspiração onde as Sim. pessoas podem escolher uma receita que já foi testada. Sim. E que resulta e também incentivar as pessoas a irem para a cozinha e a experimentarem e a testarem novas As suas formas de receitas fazer. são muito difíceis de fazer. Não. Porque pronto, eu sou preguiçosa. Pronto, se calhar isto dito assim, Não, lá vai, assim não lá fica vai bem. a minha mãe dizer-me, Substitui por outra coisa. não podes dizer essas coisas aí na televisão, que horror, parece tão mal de ti. Mas pronto, eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar ali horas, não tenho essa paixão da cozinha, eu gosto de comer. Se houvesse ali um Gostas chefe de de ser cozinha. servida. Pronto, eu também gostava, exato. Mas então eu gosto de coisas que sejam práticas. A gente chega ali e aquilo. Claro, eu sei que às vezes não há perlimpimpins, mas como é que são as suas receitas de 0 a 10 de dificuldade? Algumas mais difíceis, outras mais É fáceis. isso. Há de tudo. Há de tudo. Há receitas mais difíceis, por exemplo, aquelas da pastelaria conventual, que tem que se fazer os pontos de açúcar com paciência, Ah. mas são menos do que as receitas fáceis. Acho que as receitas fáceis ganham às difíceis. É. Sim. E tem mesmo assim alguma coisa que diz receitas fáceis, receitas rápidas. Por acaso não tenho nenhum separador de receitas fáceis assim. só Ajudava a assim. Ruth. Depois Pronto. diz, Ajudava. sponsored by Ruth Araújo. Tá bem, vou fazer uma seleção das receitas fáceis. Então, para que falar. tipo de Ruth receitas Espreita. encontramos na página? Doces, salgados, receitas mais internacionais. Eu faço um bocadinho de tudo. É aquilo que eu O seu que eu marido é um como no homem dia. mesmo feliz.
Eu Está espero que sempre sim. a comer. Se ele tiver um sorriso como o seu, pelo menos dizem que os homens são bons, fazem as mulheres rir, não é? Há quem diga, tem esta teoria. E a Sara está claramente. Está maravilhosa. O seu sorriso está aqui, está montado. Eu acho que nós íamos ver, nós temos algumas fotos para ver, não é? Porque assim já temos aqui alguma ideia do que é, pode-nos dar aqui algumas dicas. Quem claro que sabe? sim. O que é que sabe? Olha, eu gosto desta. O que é isto? Isto são os muffins de chocolate. E isto é aqui, sabem mesmo muffins de chocolate? São mesmo verdadeiros? São bons? Como é que São é isto? mesmo verdadeiros, com chocolatinho a sério partidinho Com lá no açúcar meio. branco. Exato, porque agora tudo é É isso que nós fit. queremos dizer. Tudo é fit e soa. Parece que até sentimos o cheiro disto. E com depois- leitinho branco, ai. Eu Não ad- gosto de leite branco. Ai, eu gosto com Assim, é fresquinho. Eu gosto só frio. Assim, Eu não gosto de e leite com um branco. bolinho de chocolate. Sim. Portanto, e isto é muito 0 a 10, muito fácil ou muito difícil de fazer? de 0 a 10 de dificuldade é um 2. Ah, maravilha! É só então tirar tudo lá destes para que eu dentro. gosto. É? Eu consigo. Nem atirar tem tudo lá claras para em dentro. castelo, nem tem. Não, Mas é isso para super mim não é um fácil. problema, claras em Ah, castelo. eu não gosto. então vá, qual é o teu. Já suja mais uma loiça. Suja, sim. E eu antes era uma. Eu antes, quando fazia claras em castelo, toda a cozinha ficava. Não sei o que é que eu fazia. Cheguei a comprar uma coisa para pôr lá dentro. Depois percebi que era a minha maneira de pôr as coisas lá dentro. Ficava tudo sujo. Eu toda suja. Aquilo era uma vida. Bem, continuamos. As coisas que eu conto aqui, não é? Não tenho amor próprio. Não. Por acaso tenho muito amor próprio e acho que sou uma pessoa que não preocupo nada com dizer estas coisas. E aqui, umas tarteletes. Estas, numa escala de dificuldade, já são um bocadinho maior, Se não me é? dissesse que não, eu ia achar que era mentirosa. Não. Porque isto já são várias receitas numa só, não é? Temos que fazer a base, que é uma massa quebrada, depois deixar a massa arrefecer no Podes frigorífico. comprar a massa. Essa parte já se pode passar. Podemos comprar a massa, vá. Pode, mas não fica tão bom. Eu sei. A minha massa fica sempre colada à base. Pronto. A massa... Eu não gostei do silêncio. É assim Eu tão nunca mau. fiz massa, portanto a minha nunca ficou. Oh, gostava, a sério. Qual é que é o segredo para a massa não ficar colada à base? Mas como é que faz? Põe assim diretamente na forma? Não, eu misturo E não num pões um recipiente papel e depois vegetal? ponho na forma. Um papelinho vegetal. É. Ou um spray. Papel vegetal é a melhor solução de todas. É muito Eu vou- bom. Venham lá aqui outra vez, mas não tirem a tartelete, está bem? Só Mas para a onde gente eu vi a conversar. receita, eles não punham papel vegetal. Eles E eu só- queria saber. eles querem que tu laves fazer louça. papel vegetal. Esta aqui, por exemplo, também não leva papel vegetal. Está a ver? Porque a massa, quando vai ao forno, ela contrai o suficiente para vai ao saltar. forno. Eu não ponho no forno, vai ao frio. Ela vai ao forno sozinha. Ah, ok. E como ela contrai assim um bocadinho, salta logo Já da salta forma logo. e já não... Eu acho que o papel vegetal é uma maravilha, porque pomos Ah, isso é verdade. e depois deitas fora o papel. Eu sei que não é nada sustentável, não fiquem zangados comigo. Mas Se tiverem uma lareira, põe a arder. Para aquecer a casa. pode ser, não Mas disse há bem, uns não. tapetes de silicone também muito bons que substituem É? o papel vegetal. Tapetes de silicone. Sim, Essa não não dá sei. para pôr assim nas formas, não fica tão Sim. adaptado. Mas Porque eu também uso o papel resolve. vegetal para os meus cones e é uma maravilha, porque aquilo depois é E depois só. não suja. Sim, aquilo é só. Então, mas para os cones, esses tapetes de silicone resultam Pronto, bem. vá, vou comprar um tapete de silicone para ser sustentável. Silicone. Porque eu tenho que ser uma menina bonita. Bem, vamos lá ver as tarteletes, porque as tarteletes têm ali. Que molho é que tem, que recheio é que tem ali dentro? Tem creme pasteleiro, Essas são perfeitas. mas podemos fazer com lemon curd, também fica muito bom. Sim. Lemon curd. Eu gosto disto tudo. É maravilhoso. Estas tarteletes Tem são morango. muito, Mas já dá muito trabalho, deliciosas. não é? Já. Esta já é para quando uma pessoa tem assim uma tarde inteira dedicada à Tarde cozinhar. inteira. Ai, meu Vou comprar. Exato. Bem, Mas tem muito bom seguimos. aspecto. Ali já comia, bebia com chá. Não, comia a beber chá. Portanto, aqui uns. São os waffles, Waffles, exato, estava-me a faltar. que dá para fazer tanto doces como salgados. São também super fáceis de fazer. Lá está Estes o também silicone. é só de silicone. Sim. São muito boas estas formas. E isto faz aonde? Pois, e depois vai ao forno. Forno, sim. Desculpe. Isto é uma grande ideia para a minha vida. É muito bom. Ai, isto parece muito bem. Continuamos. Nós Tem que parecemos vir que cá não um dia à nossa percebemos nada de cozinha. Eu sei que já cozinha, veio à meu cozinha Deus, das que manhãs. Pronto. Mas nós somos todos amigos. Tem que vir Olha cá um que dia à nossa roça. cozinha. Feitos por si? Sim. Estes também é para fazer assim numa tarde inteira. Sim, também deve dar trabalho. Sim. Tem que se esperar que a massa levede e essas coisas todas que demoram tempo, mas Podem pronto, fazer também... outras coisas entretanto. Mas estão lindos, valeu Pois a pena. estão. Obrigada.
Cláudia, já para lanchávamos, experimentar. Mara. Olha, pudim, também Ai, os gosto. pudins são tão lindos. Já fizeste pudim? Então, eu já trouxe aqui. Não trouxe. Para mim, não. Porque não te Para mim, portaste bem o suficiente. Muito trabalho para fazer um pudim. Isto é aqui, pudim de ovos, pudim de leite Este é abado de condensado. periscos. Este também é dos que dá mais trabalho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É, Portanto, mas aqui também tem lá este- pudins mais fáceis. Sim. Pudim de ovos. Também aqui Põe tudo estas lá para dentro e está receitas feito. mais tradicionais. É um desafio. Fazer as receitas tradicionais portuguesas é, Claro. é muito desafiante e quando corre bem é muito bom. Quando corre Não mal. quer dizer que corra Também sempre deve dar bem. bom. Eu acho que isto também, mesmo que aquilo se esbardalhe tudo, que é o que me acontece com os pudins. Acontecia, acho que já não fiz pudim nunca nesta casa, desde os 17 anos que lá vivo. Os pudins e as molotovs que se... Compras. Pronto, está resolvido. Exatamente. E isto? Esta é a receita que eu tenho mais likes no meu Instagram e foi a que foi assim aquele boom sério? lá na página, que é uma panacota com um molho de frutos vermelhos. Gosto. De morango. Neste caso acho que é só morango. Gosto muito. Esta também é super simples de fazer. É só Porquê que acha pôr que esta ao lume. receita foi a que teve mais... Foi mesmo a que teve. Não, Mas não, tem não alguma sei o teoria sobre este não, assunto? não faço ideia. Será que é... O esquema de cores não sei o ser chamativo por algum Estávamos motivo. a tentar explicar como é que é, pode ser porque é muito fácil e muita gente experimentou. Talvez. Então é só pôr no Uma fogo. receita que só ir esteja ao na lume. moda ou assim, não? É natas que vão ao lume e a panacota é natas cozidas com Sim. açúcar e vai. É? Panacota é só isso. É muito neutro, é um sabor super neutro, dá para fazer com tudo aquilo que nós quisermos em cima. Pode ser de chocolate, pode ser umas avelãs assim caramelizadas, mas eu gosto mais da junção com a fruta, então eu fiz um molhinho de morango. Eu gosto desse molhinho de morango. Esta também é daquelas receitas que é 2 em 1. É a receita da panacota e a do molho. Pronto, ficam já duas aí E preparadas. fica tão lindo. Isto com os waffles também ficou bom. Ah, Ai, eu gosto. eu ouvi falar sobre o seu brownie. Esta foi uma das receitas que eu trouxe. Pois, e ouvi falar muito bem. Mas pergunto se chegou a nós o brownie, manhãs. Mas eu não acredito. Chegou. Só provando. Não chegou. Não é que eu esteja a falar alto, é a minha voz que às vezes Estás sobe mesmo assim, a falar alto, os decibéis. Por isso é que também não levaram o meu bolo de anos. Foi por causa disso. Então, brownie é muito difícil de fazer. Também não, é super fácil. É só também a tirar tudo lá para dentro e pôr na forma. E ainda por cima são 20 minutos no forno. Esta tem que experimentar porque o meu marido é fã de Esta é brownie. maravilhosa. Eu já fiz brownie, mas nunca pus os frutos secos. Não gostas? Não muito. Mas não é necessário. Não precisas de não, pôr. não é necessário. Mas quem gosta realmente Só faz corta um ali. bocadinho doce, não é? Eu não ponho sempre. Eu às vezes ponho nozes, outras vezes ponho avelãs, é conforme os frutos secos que tenho em casa. Às vezes não ponho nada. É o que está na despensa. Está sempre a fazer. O importante é ter sempre chocolate na despensa. Exato. Fazer o brownie. E aqui? Este é um bolo de courgette. Acho que esta foi a primeira receita que eu partilhei. Foi? Um bolo de courgette. Sim. Lá está. Se fazemos bolo de cenoura, porquê é que não devemos de fazer bolo de courgette? Sim, isso é verdade. Eu adoro bolo de cenoura. Torta de cenoura também. Tudo de cenoura. De courgette, não tenho tanta certeza. O Acho que bolo nunca de fiz. cenoura, não é toda a gente que sabe fazer o bolo de cenoura. Sim, que fica bom, não. Eu gosto daqueles bons, pronto. Este bolo também é super simples E de é fazer. doce este bolo ou é tipo uma coisa fit? Não. É Não, um bolo não. normal. É. Eu também tenho algumas receitas fit, mas esta Eu não não é tenho uma nada delas. contra as receitas fit. Vão as nossas nutricionistas Não, já só aqui que há bater. dias que não queremos receitas fit. Sim, há dias que apetece comer aquilo que sabe Exatamente. aquilo. A mim o que me custa é eu olhar e achar que aquilo vai ter um sabor. Foi Isso ser é o uma pior de tudo. desilusão. Portanto, eu às vezes penso logo, Ruth e Isabel, não tenho expectativas. Come só, enjoy the moment. E pronto. Porque quando a pessoa pensa que aquilo vai saber ali a qualquer coisa, por exemplo, este bolo tinha que ser fofinho, tem que ser fofinho e ter ali um. Que é o ar que ele tem. Depois, se mas não é tem. muito bom. É um típico bolo de cenoura, mas com courgette em vez de cenoura. Mas tem açúcar, tem as coisas todas que um bolo tem que ter. E aqui. Você tem mesmo coisas que são. Isto é um bolinho de maçã. Isto é Uma daqueles bolos de tentação. outono, não é? Para beber com É, um chazinho, sim, assim. sim. É um bolo de maçã cheinho de maçã lá dentro, é muito bom. Maçã e canela também Eu é uma gosto combinação muito. muito boa. Eu gosto muito. Muito Tem mesmo. muito bom aspecto. Tenho que vir agora aqui e fazer-nos um bolinho um dia destes. E Ai. aqui? Esta ainda não partilhei na página. Ainda está na lista do que vou partilhar
algures esta semana, talvez, é uma tarte de maracujá. Já devem ter, se calhar já viram, se calhar alguns atentos já viram. É uma tarte de maracujá. Aqui, por acaso, a massa foi de compra, é uma massa quebrada de compra, e fiz um curd de maracujá. E é muito difícil fazer o curd de maracujá. Também não. Polpa de maracujá, lume, folhinhas de gelatina lá para dentro. Para si também tudo é fácil, não é? Não, eu acho que eu reconheço quando as coisas são complicadas. E não é, eu prometo. Pronto, mas há de haver um nível abaixo do seu, ou seja, quem não é tão à Eu e as folhas vontade. de gelatina não nos damos bem. Pois, Também também. recebo muito essa... E qual é o truque? Ajuda estas pessoas. Não percebo nada daquilo. Como é que faz? Conte lá. Eu já não faço há muito tempo, já nem me lembro. Então aquilo tem que se Aquilo pôr é água- no água quente, não é? Fria, não é? Eu derreto em água fria. Pois. Sim. Só que aquilo não derrete. Não, na água fria não. Depois temos que escorrer bem aquela água e pôr noutra, ou não em leite. Se a receita levar leite, eu normalmente derreto num bocadinho de leite quente. Se não, ponho, aquilo tem que ser sempre posto em algo quente, em algum sítio que Portanto, o esteja mais truque morno. é pôr Eu já não me lembro frio. como é que eu fiz. Pois também não sei, mas as minhas também Sei que ficavam pus assim em com água aquela fria, depois coisa. o resto não me Deixadas lembro. assim quando se come. Elas têm que desaparecer no líquido Pois. em que nós misturamos. Mas primeiro no frio é isso. Primeiro no frio, e elas ficam fica- assim todas peganhentas, não é? Sim. Nhanhã. Depois temos que dissolvê-las totalmente num líquido quente. Ou água, ou leite, ou café, o que seja quente. E tem que desaparecer, tem que ficar só lá o liquidozinho. Não sei como é que eu fiz. Só sei que fiz mal. Se quer, pois, Estava exato. lá, então. Isto ainda ficou aqui. Nheque, nheque. Qual alforreca no meio do mar? Não é uma ciência Maravilha. complicada. Agora Não é uma tenho que ciência experimentar outra vez. Então, muitas receitas, já vimos aqui todo o tipo de receitas, não é? E porquê o início desta página? Já nos explicou que começaram a dizer vá lá, põe lá, mas o que é que lhe dá prazer? Porque continua, tem imensos seguidores. A página ainda é relativamente recente, não é? Eu comecei em dezembro Sim. e pus o objetivo de partilhar uma receita todos os dias. Mas já tem imensos seguidores, não é? Isto foi Já. assim um bocadinho... Já não foi esperado, não é? Aconteceu. Mas é uma coisa que me tem dado muito gosto e depois também desenvolvi o gosto pela fotografia e Sim. pela parte de fazer as receitas e depois pensar o cenário em que vou montar e fotografar. É que já se ri imenso. A Sara ri-se imenso. Aqui na sua boca está sempre a rir, aqui com o riso. Mas aqui os seus olhos também riem. Isto é mesmo uma coisa que lhe dá prazer. Agora, que falou da fotografia, do preparar, não é só o cozinhar. Isto passou a ser uma coisa muito mais abrangente. Sim, planear, ir às compras, pensar nas receitas que vou fazer, a fazer a minha listinha toda do planeamento, onde é que vou, o que é que vou montar, os adereços que vou pôr. Passou a ser um hobby. E é um hobby. E é um hobby, portanto, o seu emprego, não é? A tempo inteiro. Não, pode não ser das 9 às 5, mas pronto, um emprego. mais. Um emprego Pois, e como a é que tempo consegue, inteiro. como é que gera, não é? Colocar uma receita cada dia. Eu fazia tudo ao fim de semana. Fazia e ainda faço. Eu cozinho maioritariamente ao fim de semana. Durante a semana eu chego a casa normalmente 7h30, 8, então eu não consigo. Não consegue consigo. já. A maioria das vezes nem sequer tenho luz para fotografar nada à noite. Então fazia tudo ao fim de semana. O meu fim de semana era programado em função das receitas que eu tinha que fazer. E agora, porque nós temos que ser sustentáveis, onde é que você mora para depois comer estas coisas todas? O que é que você faz depois com estas receitas todas ao fim de semana? Não se preocupe que alguém as come. Exato, então, por isso é que eu estou a perguntar onde é que mora, é para irmos lá. Estou a brincar. Depois vou almoçar aos meus pais, levo uma delas. coisa. Depois vou aos meus sogros, levo outra. Depois as outras vão para o trabalho. Depois as outras vão para o trabalho do meu marido. Pois as outras é comida em casa. Portanto, isto vai, porque são É tudo muitas partilhado. receitas, não é? Muitas receitas, muitas experiências que, no fundo, aquilo que partilha já foi experimentado, não é? Já é o testado, não é? Sim. Mas Aquelas fica aqui que correm muita- mal ficam lá, na câmara, que não saem para lado nenhum. Que normalmente são as fit. Essas que eu tento. Lá está, porque é o seu mote da sua página. Ia fazer dieta, mas afinal fiz um bolo. Pronto, É se raro calhar- eu conseguir acertar naquelas receitas sem glúten, sem açúcar, sem essas coisas. Nunca ficam no ponto que eu Porque quero. aquilo lá então- está, aquilo tem uma ciência por causa da parte química. Todos os ingredientes têm a sua função. Então, quando Sim. nós tiramos o açúcar ou quando tiramos a gordura, Sim.
há sempre uma parte que fica em falha, não fica em igual ao deficiência, outro, não é? não é? E agora, normal. fora de brincadeiras, mas realmente muitas das nutricionistas e das pessoas que fazem estas receitas têm sempre aqui um bocadinho de conhecimento de química associado para conseguirem este vai substituir com este porque a química de não sei quê, ou Sim, para exatamente. substituir este tem que acrescentar. Portanto, há todo aqui um processo para Mas lá conseguir está, fazer a mesma Eu prefiro coisa. comer uma fatia de um bolo bom e partilhar Sim. o resto Sim. do que comer Pronto, meio claro, bolo fit. é isso, exatamente. Por isso foi. Mas também ninguém acha que deve comer bem bolo fit, porque não se deve, aquilo é só para Para enganar. Então, como é que as pessoas a podem seguir, não é? E esperar da sua página. O meu Instagram é Carlota à Portuguesa, é Sim. só procurarem e vão me encontrar de certeza. E sugestões de receitas, não é? Eu acho que já partilhei 170 por aí. Que é uma página, no fundo, quase bebê, não é? Mas que já é muito já grande. aceito sugestões de receitas, porque às vezes já não sei muito bem o que é que hei de fazer mais, não é? Sim, sim. E eu não faço só doce, eu acho que as fotografias que eu trouxe foram quase todas doces. É gulosa, não é? Mas eu até sou mais de salgados. É? Eu dá mais desafio fazer os doces, mas eu sou daquelas que vai a uma pastelaria e pede uma empada, não pede um pastel de nata. Ah, é? Pronto. Diria que não, que era mais pelos doces. Por acaso não, mas de fazer acho que gosto mais de fazer Mas os pronto, doces. então, e comidas de prato, comidas, sei lá, pratos principais? Também tem? Também tenho, sim, isso é aquilo que eu faço e é o que nós comemos durante a semana, não é? Tanto eu como o meu marido levamos sempre marmita para o trabalho. Então, a minha gestão de refeições é feita, normalmente, eu faço ao fim de semana sempre um prato de peixe e um prato de carne para nós levarmos durante a semana e depois só cozinho normalmente mais uma vez durante a semana. E faço... Dá para isso tudo? Faz um prato de peixe, um prato de carne, dá para a semana toda? Mas nós só comer comida de prato é só almoço, ao jantar é só uma sopinha e assim mais leve. Ok. Mas comida a sério, sim, dá. Um Mais assado uma. no forno. Uma coisa que eu também tento fazer na página e que eu gostava mais de começar a aprofundar agora é o ajudar as pessoas a fazerem a preparação das refeições e a tentarem economizar e fazer receitas que rendam mais, porque os preços estão todos a aumentar, não é? Como nós já temos visto, eu acho que é uma preocupação para muita gente fazer o não desperdiçar comida, que eu acho que é uma coisa que ainda há muita Por gente isso é que eu já lhe faz. perguntei onde é que vive. Que eu faço... Estou a brincar, porque eu acho que a Sara é muito simpática, acho que não está a levar a mal que eu estou a brincar. Eu não faço ideia onde é que vive, não lhe vou lá bater à porta, não se preocupe, que eu também tenho o fim Mas de semana teria muito todo o ocupado. gosto. Olha lá jantar a casa. Então, sopa ao fazer... Como já para jantar, exato, estava a convidar para jantar porque me via já a sopa. Uma piada de uma... E fazer receitas que rendam e que deem para muitas pessoas comer, não é? E tentando gastar o mínimo possível e tendo o menos de trabalho na cozinha, não é? E porque realmente, falamos aqui também muitas vezes, pode-se comer bem, sem ser necessariamente extremamente caro, não é? As pessoas às vezes têm a ideia que não é? Às vezes até sai mais caro comer outro tipo de coisas. Sem dúvida. Portanto, aqui um bocado a gestão e o planeamento das refeições e o pensar o que é que se vai fazer com quê Exatamente. ajuda muito, E não é? comprar coisas no supermercado para deixar lá em casa a estragar só porque depois não sabemos o que é que devemos de fazer com elas. Saber o que é que vamos comprar e o que é que vamos fazer com aquilo que compramos. Eu acho que isso é muito importante. Porque eu, no início, eu gastava imenso dinheiro a comprar coisas que depois ficavam lá no frigorífico a viver e eu não sabia o que é que lhes havia de fazer. Então, fui cada vez mais tentando organizar a minha cozinha e as receitas que vou fazer e ir às compras com as coisas pensadas e estruturadas. E ter sempre os SOS no congelador, por exemplo, também é muito importante para não recorrermos às entregas de comida e a comida menos saudável e menos boa. Ter sempre alguma comida no congelador, ou já preparada ou em fase de meia preparação, para ser mais fácil fazermos os nossos planeamentos semanais. É isso. Maravilha. Tem que nos prometer que volta cá para nos fazer uma receita Prometo, claro que combinada. sim. Claro que Pronto. sim. Obrigada, Vem-nos Sara. cá fazer uma Obrigada, receita. eu. Temos A que Cláudia nos adora despedir. ajudar. Eu gosto de ajudar. Podemos fazer sim. um programa inteiro Nada ali de na banana, cozinha. nada de Se calhar banana. consegue fazer 2 Eu pratos, também não não é? sou muito fã de Ela não coisas gosta com de banana, banana. pois já não Também podem não gosto fazer. muito. Pronto, Ótimo. é a convidada certa para ti. Eu ajudo, Até se eu calhar ajudo. conseguimos fazer um prato e uma sobremesa num programa. lá, lá. Maravilha. É isso. Vem cá Vamos e depois jantar nesse conversamos mais. Muito obrigada. Combinado?
Obrigada, Tudo fica bom. combinado. Obrigada, parabéns. Então já sabem seguir a página Carlota à Portuguesa, vai valer a pena aqui com muitas receitas e ideias. Tudo Obrigada. bom para si. Obrigada. E agora vamos passar mais um separador para conhecer a próxima convidada. Até já. Estamos de volta. Pois estamos. Estamos de volta para receber a Carla e a Adriana. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada pelo convite. Então, qual é o projeto que vem aqui apresentar? O projeto é Açúcar QB, o projeto começa inicialmente por ser um projeto de gomas de venda online, mas também muito por o meu gosto por decoração de festas e ser mãe de 3 meninas que tinha sempre festas temáticas para fazer e o gostar do trabalho com as mãos, da parte mais artesanal, e comecei então a criar para as festas. E depois os comentários dos amigos, tem jeito, está bonito, assim, uma ideia de negócio. Começou a avançar. Comecei a avançar, no meu percurso profissional, o facto de ser mãe acontecia sempre, inicialmente na gravidez da Adriana, ao final da gravidez... É a mais velha, a Adriana. Mais velha. Ao final da gravidez acabou o contrato e fui despedida, depois na gravidez da Matilde o mesmo e na Maria também. Portanto, 3 gravidezes sério? sempre que, ao final, o desfecho era sempre o mesmo, o despedimento. E eu pensei, não, isto não vai acontecer. Isso é muito mau. Eu sei que não é sobre isso que vamos falar, mas isso é realmente muito mau fazerem isso. Neste momento, e não é o tema, mas neste momento está ultrapassado. Mas na altura eu tinha 23 anos, portanto, quando fui mãe da Adriana, e tinha até sido convidada para aquela empresa, portanto Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. É uma coisa que ainda hoje em dia muitas mulheres Sim, passam. e não é? eu ainda não conheço nenhum homem que fique grávido e tenha filhos, portanto temos que ser nós mulheres, não é? Portanto é injusto, é injusto. E depois eu pensei, não, isto não vai. Eu sempre tive ideias, sempre. O que é aqui o seu percurso profissional? Comecei pelo ramo automóvel, portanto a parte administrativa do ramo automóvel, trabalhei em algumas gestoras de frota. Depois também estive ligada à parte financeira. Foi sempre. Portanto, aqui mais esta parte administrativa. Sim, marketing administrativo, sempre mais. E também a parte um pouco comercial do marketing. Chegou um ponto em que eu disse: não, já estou cansada. Depois uma criança ficava doente, pegava logo à outra. Depois eu tinha, apesar de ter uma rede de apoio muito grande dos meus pais, filhas, não é? Dos meus pais tinha uma rede de apoio muito grande. Só que havia sempre necessidade, por algum motivo, de ter que... Claro. Ou de manhã tinha que faltar para ir com elas ao médico, depois dizer à minha mãe, olha, tens que dar isto, aquilo, a medicação, mas elas são os meus filhos, portanto eu sou responsável, não é? Claro, claro. Então acabou por ser, sendo 3, obviamente que tudo aquilo é sempre a triplicar. Então eu cheguei a um ponto que disse, não, vou criar um projeto para que isto não volte a acontecer. E sempre se imaginou a ser empreendedora? Quando era mais pequena, mais nova? Sempre, já estava aí o bichinho. Sempre, eu estou sempre com ideias. Agora é Açúcar QB, mas estou sempre a imaginar, bem, se calhar a seguir vou fazer isto. Ou, Então quer dizer que isto era uma coisa já que estava aqui a fervilhar na sua cabeça, não sabendo ainda por que sentido, mas... Sim. Quando a Adriana nasce, depois ao fim, na licença, eu recebo a carta, portanto, a dizer que tinha sido despedida, e eu comecei logo a pensar o que é que eu vou fazer, mas depois ainda fui trabalhar, ainda voltei ao mercado de trabalho, mas a Adriana tinha 1 ano, abri uma loja de roupa de bebê. Depois, portanto, sempre aqui as filhas a serem um mote, não é? Sim, na altura era o que estava, não é? A Adriana começava os vestidinhos, a roupa, então, vamos. E eu não era algo que eu não estava habituada, não é? A comprar roupa para criança. Então eu disse, isto deve ter potencial, porque eu passo a vida a ter que. Faltam umas meias, umas colas, sim, vou. Se calhar isto tem potencial, vou por aqui. Foi uma loja de roupa de bebê, não correu muito bem. Depois, logo a seguir, na mesma loja, fiz um bazar. Porque eu gosto muito de decoração, fiz um bazar. Também não correu tão bem, porque às vezes os projetos não correm como nós imaginamos ou idealizamos. Depois voltei a trabalhar novamente, fiquei grávida da Matilde
Mas eu sabia que não iria ficar muito tempo porque eram contratos mensais. Eu até aos 3 meses, como não se notava a barriga, 4 meses não disse nada. Quando eu disse que estava grávida, no mês a seguir já não renovaram. Sim, claro. Eu disse, isto não vai correr bem. Depois, na Matilde, fiquei a gravidez toda em casa. Ao final do nascimento, eu disse, já eram 2 crianças, a nível financeiro também havia necessidade de começar a trabalhar. Fui para uma gestora de frotas e tive 5 anos, aí sim. Mas depois voltei a ficar grávida da Maria. E ao ficar grávida da Maria tive uma gravidez de risco, fiquei a gravidez toda em casa. Quando volto... Eles não podem despedir nessa altura? Não, mas depois quando volto tenho a opção de ou ficar noutro departamento que não tinha nada a ver ou sair. E eu volto para sair e aí vamos ver o que é que e agora? surgiu. Adriana, e como é que foi isto, crescer com uma mãe, sempre a pensar em coisas novas? Como é que foram estas festas? Eram assim tão maravilhosas? Como é que é? Sim, eram, porque eu acho que é muito melhor uma criança ter uma festa com algo que ela vê todos os dias, é mais engraçado do que um simples tema cor-de-rosa ou azul. Eu acho que crescer desta forma, sempre ligada a ver o que é ser empreendedor, empresário, é bom porque nos dá a conhecer outras coisas que de outra forma não conheceríamos, como gerir uma empresa, a nível financeiro, coisas que não... A Adriana aqui toda despachada. Que idade é que tens, Adriana? 21. 21. Ela parece bem mais nova. Pois parece. Eu pensava que ela era bem mais nova e agora ela a falar eu assim, epá, como assim? Não, já tenho 21, mas é sempre bom parecer mais nova. Sim, para o Sem resto da dúvida. vida, Adriana, para o resto da vida. Parece mais nova. Não sei. Chiu-puta. É para continuar. Fui aprendendo essas coisas, por exemplo, o IRS, coisas assim do género, que eu acho muito importante. E saber que há outra coisa para fazer do que o tradicional emprego das 9 às 6, ou mais que isso. Portanto, eu acho que foi muito bom. Depender de outros, não é? Sim. Aqui sujeita a todas estas coisas que a mãe também passou, não é? Sim. Que as mulheres passam ainda. Sim. Portanto, conhecer essa liberdade acho que é sempre uma vantagem. Adriana, o que é que estudas? Eu estudo estudos europeus, portanto, na área da política. E... Portanto, estamos aqui a ver cá um futuro. Porque eu gosto aqui da Adriana a falar. Adriana, queres ser política? Já quis mais. Mas... porquê? Bolas. Quem é que te anda a desiludir? Não, todos estes não aqui. é por nenhuma desilusão, porque eu acho que nós podemos sempre, acho que o caminho mudar. É nosso e fazer a diferença. Mas desde a minha entrada para a faculdade já passei por muitas coisas, não é? Que me proporcionaram ver outros caminhos e hoje já não é aquilo que eu quero com mais... O que é que te imaginas a fazer? Podemos saber ou não? Sim, eu hoje veria algo mais com a comunicação. Política também é comunicação, não é? Porque tenho que falar com o outro, mas algo mais livre, porque a política é algo mais formal, não dá para abrir tanto os caminhos. Eu acho que temos que sugerir um programa ao nosso colega João, do Isto é o Povo a Falar, assim com o pessoal mais novo, e convidarem a Adriana. Temos um programa à noite que passa aqui na Curiacos TV de política, pronto, não é? Que se chama Isto é o Povo a Falar, e acho que era giro. O meu filho já lá esteve no Dia da Criança, mas ele não disse quase nada. Tem 7 anos. Ele tem 7 anos, não disse quase nada e estava um bocadinho envergonhado. Acho que a Adriana ia fazer aqui um brilharete lá. E então, como é que surge a Açúcar QB? Pelas festas, começa pelas festas, o gosto pelos doces também, não é? Somos golosos. São golosos todos lá golosos, em casa. Todos também são fãs de gomas e de afins e de coisas assim. Comida. Sim. Portanto, adoraram a nossa outra convidada, não é? Sim. Vai passar a ser uma presença assídua lá em casa. A Maria, que é mais nova, quando acorda já pergunta: mamãe, o que é o almoço? O meu filho também me pergunta isso quando vamos para casa. Maria, ainda agora acordaste? Mas assim, e depois estende-se pelo restante de família. E como é que faz para ser assim tão fit e elegante? É genético. Isto. Eu não tenho o que merece. Exatamente, olha, é como é. E depois surgiu, começamos a pensar, eu também não queria, por uma questão também de investimento, algo que não tivéssemos um grande investimento inicial, loja, um espaço exterior. Porque já tinha também já teve aqui um background, não é? E as experiências, já sabia o que é que as coisas podiam não correr tão bem. E então optamos vamos criar uma loja online, numa primeira fase, e depois, se realmente fizer sentido, abrimos uma loja ou algo do género.
e começamos com a loja. A loja começou só a vender sacos de gomas de 1 kg, a preços muito acessíveis. E este nome já vinha... Porquê este nome, Açúcar QB? O açúcar, porque pronto, é transversal a todos os doces. E o QB... Mas é açúcar com isso Z. também tem uma história. Açúcar. Ele começa primeiro com C, Sim. mas depois fomos a uma festa de aniversário em que uma prima nossa tinha tirado um curso de numerologia e dizia que os negócios tinham que acabar, ou a soma de todas as letras tinham que dar o resultado. Penso que seja 7, espero não estar a dizer nada de errado. Não faço ideia. Penso que tinha que ser 7. E então surgiu, fizemos açúcar, isto não dá, não sei, já não me recordo, mas não Sim, dava então o número ficou o certo. açúcar. E com a Z, a letra Z tinha um número, que já não sei qual é que será associado, em que depois o conjunto das restantes letras dava o tal número, que penso que é 7. Então ficou... O açúcar QB. QB, porque pronto, nós devemos comer açúcar, mas de forma moderada. Então, começaram por vender estes pacotes de gomas? Sim. Depois, sempre, o negócio continua por aí. Quando começamos E logo as pessoas começaram a aderir? Sim. Começamos, não. Quilos de gomas. Começamos É aqui da nossa produtora. Era ela deve ter sido a vossa primeira... Começou a correr bem, começamos a ver, mas tínhamos que expandir. Não poderíamos ficar só nisso, não é? E até por uma questão minha, não é? Pessoal. Eu não podia estar só a colocar sacos de gomas dentro das caixas e fazermos encomendas. Também a parte criativa. Sim. A parte criativa que era importante. Tinha tido algumas ideias de copinhos de gomas com frases, mas não resultou muito bem. Quando acontece a pandemia, ficamos todos fechados em casa. Não... Aí muitas ideias surgem. Não. E a pandemia, nós ficamos confinados, penso que em março, por aí. Sim. E a Adriana fazia anos em março, no dia 17. E agora como é que vamos fazer um bolo? Tem que haver bolo. Não podemos não comemorar o aniversário, tem que haver bolo. E eu disse, isto é uma ideia. Então fiz um bolo de gomas, o primeiro bolo de gomas, em que é o bolo de gomas da Adriana, e a ideia de o entregar em mão, surpreender, Claro. porque nós não podíamos estar reunidos com os nossos familiares, Claro, portanto era claro. só família de casa, então por que não ainda entregar um bolo de gomas, porque as transportadoras estavam a trabalhar, não é? Portanto nós podíamos fazer o envio, só tinham que nos dizer a morada para quem queria entregar e surpreender. Sim. E foi assim. Na pandemia foi muito por aí. E então foi um boom. Foi. O entregar os bolos de gomas, depois, além dos bolos de goma, não fiquei quieta, disse, não pode ser só bolos de gomas, tem que ser mais, porque nem todas as pessoas fazem o aniversário, não é? Tem que ser... então surgiu então a Candy Box, em que nós, o nosso cliente escolhe as gomas preferidas de quem vai oferecer, para quem vai oferecer, deixa a sua mensagem e nós enviamos diretamente à pessoa. Portanto, aquilo que nós temos hoje aqui, se calhar até podemos começar, normalmente mostramos primeiras fotos. Cláudia, queres ir lá? Queres. Vai lá tu, vá. Vou lá, vou buscar. Portanto, cuidado. Então, temos aqui uma caixinha, podemos mostrar. Caixa. Para quem é que podemos mostrar? Vamos chegar para Tem que trás. ser para o Gustavo. Toma, Gustavo. Também Não gostas vais de gomas, comer. Gustavo? Gostas? Sei que ele está ali animado, não é? Também gosta de gomas. Portanto, uma caixinha destas que as pessoas podem receber, não é? Sim. E agora cuidado quando abrires, vê lá para não cair nada, que está inclinado. E agora? E que esta caixinha leva lá dentro o quê? As gomas que as pessoas Encomendaram. Portanto, é personalizado ao gosto de coisa. Normalmente tem também a mensagem que fica aqui, no não topo. É? Leva aqui uma mensagem. Tem aqui uns papelinhos que é o nosso logo, é um rupesado. Sim. Então são os rupesados. Pronto. Ai, tão fofinhos estes pacotes. Então depois tem todas as gomas que foram selecionadas no site pelo cliente Para fazer. oferecer. Sim. E como é que uma caixa destas pode levar quantas gomas? Ou é as que quiser? Temos caixas maiores, essa é uma S, temos uma M e uma L. Isto é uma S? Sim. Epá. Mas podem levar um número infinito, é só... Quando quisermos oferecer ali à nossa produtora, tem que ser uma XXL. E ela, passado Sem um dia, já glúten. deu. E então que gomas é que têm? Doces, aquelas ácidas? Ácidas. Há umas que até parece que picam, não é? Ou são as ácidas São que as estão sempre ácidas, são as assim? ácidas. Tem chupas. Ursinhos, chocolates também. Ah, é? Sim. Há, por exemplo,
Existem candy boxes que já são temáticas. Por exemplo, há uma dos anos 70 e 80. É uma boa atividade para fazer em família, quando os pais querem dar a conhecer aos filhos o que é que eles comiam naquela época. De chocolate. O que é que tem a candy box dos 70 e dos 80? Acho que tem petazetas, A sério? nougat. Cláudio, já fiz anos, não é? Agora tem que ser outra vez. Gosto disso. Ruth, as férias já acabaram. Já acabaram, Agora não é é? para te portar bem. Agora é para o Natal. A minha prenda para o Natal. Petazeta, já não como petazeta há tanto tempo. Nougat, por exemplo, de chocolate, para o dia do pai, por exemplo. meu Deus. Há várias possibilidades. Portanto, é uma ideia gira para dar uma prenda, não é? Depois surgiu, começou para uma candy box normal e depois fomos em família, não é? A conversa em família dizia, e se fizéssemos uma temática, e se fizéssemos uma do dia da criança, e foi por aí. Foi Portanto, surgindo. e vai surgindo aqui. E agora temos algumas Agora vamos ver as fotos fotos, que exato. podemos mostrar. Mas gomas é muito procurado. As crianças, adultos, Qualquer por festa. todos. Tem, Sim, sempre. gomas Não é, Marcelo? gomas. Então, o que é que estamos a ver aqui? Porque aqui não parece só gomas. O que é que estamos aqui a ver? Aqui foi num casamento, também há este serviço, que é montar uma mesa de gomas, por exemplo, numa festa de aniversário, num casamento algo diferente, não é assim algo tão expectável, Sim. e é um momento engraçado para partilhar com os convidados. Muito giro. Para noivos gulosos, uma mesa de É o gulosos. nosso candy bar. O que é isto? São os repousados personalizados, por exemplo, para uma festa, para uma empresa, algo assim mais temático, que era só oferecer como lembrança ou apenas para ter. É uma boa ideia. É, sim, senhora. Portanto, personalizado, aquele desenhinho. É o logo da empresa que nos enviou e depois por dentro colocamos o repoussado que nós sugerimos alguns sabores e depois Sim. o cliente escolhe aquele que que pretende. quiser. Continuamos. E agora aqui? Agora aqui é o Gonçalo. O Gonçalo. É outra ideia personalizada, só que desta vez é um chupa-chupa. Portanto, é aqui como aqueles presentinhos que se dão nas festas, que as Aqueles meninas nas saquinhos de festas. gomas, sim. Sim. Muito giro. Chupa também gostava tanto. E os bolos enormes. Olha, um bolo bem grande. Isto aqui, a pessoa escolheu as gomas, vocês é que fazem, têm a ideia, como é que isto funciona? Este foi um bolo que foi o primeiro bolo de gomas que foi um dos primeiros. O primeiro foi o da Adriana, penso que esteja a ouvir. O segundo em que sim, era só queria um bolo diferente do tradicional bolo de gomas e foi. Porque este é um bolo com vários andares Sim. e tudo. Tem vários andares, depois tem o nome do menino, que era Rodrigo, mas era tratado por Digo. Está ali, ok, E estou a ver. depois aquele crachá dos 10 anos. E um bolo diferente. Não é? Pronto, é quase como fosse aquele bolo de casamento, digamos Sim, assim, mas sim. desconstruído para gomas. Então, e como é que funciona a encomenda? As pessoas escolhem as gomas que querem incluir no bolo? Sim, nós tentamos sempre que perguntarmos qual as gomas que são as preferidas, para que fique de forma que o aniversariante ou a pessoa que o vai receber Gosta, não é? gosta, Claro, não é? convém. E depois tentamos também pelas cores. Perguntamos se existe alguma limitação de cor, porque se a festa for temática, poderá não ficar muito bem depois. Sim, se já o tiver bolo. muitas coisas Sim. de alguma cor, não é? Imagina que ele tinha ali um Gonçalo muito verde, se calhar noutro sítio, não é? Perguntamos Sim. sempre se a festa já tem um tema, se não tiver, se podemos estar à vontade em relação às gomas, dentro das que são as preferidas do menino ou da pessoa que vai receber, depois fazemos. Mas temos depois sempre uma conversa. Recebemos sempre a encomenda por e-mail, ou pelo via site, mas ligamos sempre depois para perceber exatamente aquilo que pretendemos. Aí há também clientes que dizem, ao vosso critério. E como é que fazem? Porque, por exemplo, quando é para fazer um bolo assim para muitas pessoas, normalmente já se tem aquela 50 gramas, 100 gramas por pessoa, não é? Pensa-se assim nos bolos, depende se vai comer muito, se vai comer pouco, não é? Como é que se faz isto nas gomas? É também com sim, gramas? Sim. Fazemos o bolo por mais ou menos 1 kg de gomas, para que... ou seja, Mas como aquele bolo ali não tinha mais que 1 quilo de gomas? tem mais ou menos 1 kg, é só mais ou menos sempre 1 kg, é? sim. Porque o bolo de gomas é só mais para
vai enfeitar, não é? Existe o bolo Sim. principal de aniversário. sim. É só mesmo para complementar. Mas há pessoas que é o bolo delas. Sim, exatamente. Sim, Há também. pessoas que é o bolo delas. Mas por norma têm todos 1 quilo, até por causa do peso, o transportar a nível. Porque o bolo de gomas é sempre mais complicado para envio. Há sempre o perigo na transportadora. Sim, então tem que haver alguma limitação para que também não fique demasiado sobrecarregado e não. Como é que vocês escolhem para decorar? Quem é que é? É que é a artista, não é? Eu faço, pronto, eu faço, mas nem sempre as ideias que nós temos depois vão resultando. E depois vou perguntando, sim, vou perguntando. Acham que esta cor fica bem? A Adriana vai dizendo, não gosto muito. Se devo pôr aqui... E tem ajuda aqui para fazer os bolos ou é só Carla que faz? Sim, sou só eu e depois a parte de todas as questões da personalização de mensagens, depois como é que a caixa vai ser enviada, passa a ser a Adriana ou o meu marido é mais ligado à parte da transportadora e depois a parte do transporte, do papel, ou seja, da mensagem a Adriana trata, depois as fotografias... Isto é quase um negócio familiar, não é? Cada um tem aqui uma função na empresa, no negócio. Acabamos todos por ter. Depois, se, por exemplo, tivermos uma altura, como agora o verão, que não estão nas aulas, se houver uma caixa diferente, fazem um TikTok, ou um vídeo, ou a Adriana, ou a Matilde, Mas nós não Maria. podemos passar, mas vocês têm vários TikToks dos vídeos a fazer o que é que... a fazer os bolos e como é que isto é, como é que é o processo? No verão é sempre mais ativo porque elas podem participar mais, não é? Porque estão em casa, estão de férias. No inverno não fazemos tantos vídeos, mas sempre que surge há sempre a família está sempre toda... Portanto, quem trabalha lá full time, no fundo, é a Carla, não é? Sim. E eles vão dando todos uma mãozinha. Sou full time, sou só mesmo eu. Sim. Se alguém quiser um bolo para uma data específica, um bolo, alguma coisa, com quanto tempo para encomendar? Mesmo para fazer a surpresa ou o bolo? Se for fora de Lisboa, tem que ser com antecedência por causa do envio de transporte. Pelo menos uma semana para nós fazermos, confeccionarmos e depois enviarmos. Se for dentro aqui da área de Lisboa, já aconteceu uma mãe ligar-me de manhã a perguntar se eu podia entregar no dia a seguir. E sim, tentamos sempre. Porque são expectativas da criança, a mãe não conseguiu, então nós gostamos sempre de poder, só se não pudermos mesmo de todo, é que eu não faço, porque não conseguir mesmo, senão aconteceu, isso era no meio de Lisboa, não fazia ideia onde é que ficava, a morada, mas a senhora ligou-me, porque ainda por cima estávamos confinados, não havia forma de ter, nós conseguimos sempre, arranjamos sempre, aconteceu. Tivemos um pedido também muito interessante do Dubai, uma mãe que trabalhava no Dubai e que as filhas estavam em Portugal. Aí nos pediu para surpreender a filha com um bolo, do Harry Potter e era num fim de semana e também assim com muito pouco tempo, penso que uma semana, então surpreender a filha com o bolo e depois a senhora disse, eu não podia levar uns balões também, eu disse, balões não temos, mas nós arranjamos e fomos entregar depois à casa, a senhora nos disse levar, portanto tentamos sempre, depois com os 5 algum de nós há de lá conseguir. Sim. E é muito bonito fazer parte destes momentos, não é? Como dessa senhora que está longe da filha, não é? Que deve ser... que a mãe sabe o que é que isto custa, não é? E estava longe, não conseguia realmente, porque penso que até nem conseguiam ainda viajar para Portugal, portanto, de alguma forma, celebrar. E depois, também, alguém se lembrar de nós... é sempre uma alegria. Da entrega, não é assim que não estamos à espera, ninguém nos bater à porta com um bolo de gomas, portanto, todos temos que nos despedir. Pois é, temos que nos despedir. Desejamos tudo bom para a Zucker QB, para esta família toda. Obrigada. Que venham muitos bolos de gomas e muitas pessoas surpreendidas. Muitos parabéns pelo projeto. Obrigada. E é assim que terminamos mais um programa, 2 projetos, 2 convidados, e contamos consigo no próximo. Exatamente, eu olho que a sua vida seja recheada de boas receitas,
aqui da nossa Carlota à portuguesa e de muitos doces aqui também da nossa Açúcar QB, mas que seja uma vida sempre doce, salgada, conforme preferir, mas de uma maneira equilibrada. Nós vamos estar aqui, próximo programa às 15 horas. Às 15 horas na Curiacos TV e daqui a 2 semanas encontre este programa completo no YouTube, no canal Curiacos TV. Portanto, esteja sempre atento às nossas redes sociais e siga as redes sociais das nossas convidadas. E depois de comerem as gomas vão lavar os dentes. Beijinhos.